A Primeira Profecia chega aos cinemas hoje, dia 4 de abril de 2024, e eu fui convidado pela Disney, pela agência BCBs, para assistir o filme lá em São Paulo na pré-estreia, e eu realmente agradeço muito a eles por isso, já que eu tava me cagando de medo de ter que dirigir 3 horas até a capital para assistir um filme ruim, o que graças a Deus, perdoe trocadilho, não foi o caso. Se vocês caíram de paraquedas nesse vídeo e não estão entendendo sobre o que esse filme se trata, eu vou dar um breve resumo para vocês. Para quem não sabe, A Primeira Profecia é um filme prelúdio do grande filme de terror lá, clássico atemporal dos anos 70, A Profecia, mais especificamente lançada em 1976 e que é colocada aí pelos críticos na mesma prateleira, na mesma estante de outros filmes do gênero, muito consagrados como O Exorcista e O Bebê de Rosemary. Tudo isso acaba resultando numa missão ingrata de entregar um material, um filme prelúdio que chegue ali mais ou menos no patamar de qualidade do primeiro e original filme. Eu tenho que falar pra vocês que essa é uma missão muito difícil de concretizar e geralmente dá muito errado, né? Vide aí filmes que a gente assistiu nos últimos, sei lá, 20 anos, prelúdios de longas que realmente ficaram muito a desejar. E a lista aí é interminável, dá pra gente citar Cemitério Maldito, Como Tudo Começou, A Freira, também teve a The Purge, A Primeira Noite, cara, um monte de filme ruim. E assim como as adaptações de games, esses filmes prelúdios acabaram se tornando uma maldição, porque pouquíssimos deles deram certo. Isso geralmente acontece por dois motivos. O primeiro, o público realmente não liga para o que aconteceu antes do filme original, ou o segundo motivo, que eu acho até mais presente, que é que eles não conseguem manter o mesmo grau de qualidade, ou às vezes eles até tentam unir os filmes tão bem unidos, cara, que o próprio prelúdio se torna algo desnecessário e muito forçado, com bastante conveniência de roteiro, o que não é o caso de A Primeira Profecia, porque esse filme, mesmo respondendo algumas perguntas que a gente guardou aí nesses últimos 50 anos, eu não, porque obviamente eu não tenho 50 anos, mas nos meus últimos 20 anos eu ficava me perguntando o porquê das coisas acontecerem como aconteceram, né? E esse filme vem para explicar esses pontos, né? Essas pontas soltas, mas também deixa mistérios no ar, que eu acho, cara, se tudo der certo aí, vai resultar em mais filmes dessa franquia no futuro. Tudo vai depender da bilheteria desse filme aqui, que eu realmente espero que seja uma boa bilheteria para convencer o estúdio a trazer outros filmes aí dentro desse universo. Antes de eu entrar na crítica desse filme aqui, cara, faz o ritual do abençoamento, né? Coloca aí o seu dedinho nesse botão sagrado que se chama inscrever-se para fazer parte desse canal, e também pega aquele crucifixo da sua vovó, cara, pega ele ali com bastante carinho e enrola ele em volta, na verdade, do botão do like, porque dessa forma o YouTube acaba sugerindo esse vídeo para mais pessoas que querem saber sobre o filme e também me ajuda a crescer por aqui, né? Enfim, para quem não se lembra do que acontece lá no primeiro filme, vai aí um resumo em 30 segundos. O embaixador americano e a esposa grávida perdem o primeiro filho no hospital e são presenteados com outra criança que, curiosamente, perdeu os pais. Conforme os anos se passam, umas capirotices começam a acontecer na casa da família, até que o embaixador se dá conta de que existe uma trama conspiracionista querendo trazer o anticristo para o mundo. E adivinhem só, o filho adotado dele pode ser o escolhido para essa missão. Bom, o filme original não explicava nem como o moleque tinha ido parar nas mãos do embaixador, nem como o ritual do anticristo funcionava, e muito menos quem exatamente estava por trás dessa treta diabólica. Dito isso, A Primeira Profecia responde todas essas perguntas, porém deixa alguns ganchos soltos para a possível sequência, conforme eu disse. Já no prelúdio, que se passa alguns meses antes do filme original, a gente acompanha a história de Margaret Dino, uma noviça que está se mudando para Roma com a missão de trabalhar num orfanato dirigido pela Igreja Católica. O objetivo de Margaret é se tornar uma freira, porém as coisas não saem exatamente conforme o planejado, porque a mulher começa a ter visões de outras coisas capirotescas e percebe que uma das órfãs do local parece estar sendo cobaia de experimentos da alta cúpula da igreja. Conforme Margaret vai se aprofundando no estudo sobre aquele local, ela percebe que a sua fé será testada e que nem tudo é o que parece ser. O primeiro ponto que brilha nesse filme aqui é a direção. Pra quem não sabe, o filme é dirigido por Acacia Stevenson, que mesmo não tendo uma carreira muito grande, apenas tendo dirigido ali 3 filmes, alguns episódios de séries, consegue criar uma atmosfera tensa e carregada de peso e desconforto, que eu acho que é a melhor palavra para descrever como eu me senti assistindo esse filme, cara.
O longa explora o medo que os corredores escuros causam nas pessoas e desenvolve a relação entre os personagens de uma forma totalmente atípica do que a gente poderia chamar de normal. Quando você vê uma cena descontraída entre Margaret e a sua bestie, chamada Luz, zoando e falando de coisas bobas, você acha que a trama vai manter esse ar de normalidade, mas não, porque na cena seguinte as coisas ficam estranhas novamente, tanto por conta de uma risadinha maligna que soa pelo canto do local toda vez que a cobra vai fumar, quanto as visões que Margaret tem e que fazem tanto sentido como beber café gelado horas depois que a garrafa térmica esfriou. Pô Ed, você disse que esse filme foge do convencional, mas não tem aqueles jumpscares danados, onde do nada a trilha sonora aumenta pra assustar a gente? É óbvio que tem, e eu melei a minha calça umas 4 vezes no filme por causa disso. Eu caguei nas calças. Porém, o longa consegue brilhar mesmo ao causar esse sentimento de estranheza, que é também uma ótima palavra para descrever a sensação que eu tive vendo isso no cinema. Essa sensação de desconforto e incômodo piora porque o prelúdio usa o mesmo recurso do filme original, que é a composição da trilha sonora, e umas músicas que usam corais cantados em latim que passa longe daquelas composições bonitinhas de igreja, porque, mano, as notas são tão altas e bizarras que se você for assistir numa sala com bom sistema de som, você com certeza vai ficar angustiado. Se você assistiu o primeiro filme, você sabe exatamente ao que eu tô me referindo. Sabe aquelas composições meio assim, ó? Ou se não, aquelas mais agudas, que fica ressoando ali um bom tempo, né? Deixa a gente ali totalmente desconfortável, porque geralmente está associado a uma sequência não muito prazerosa para pessoas que têm ali, né, uma baixa tolerância ao terror. Então, é exatamente esse recurso que o filme acaba usando para impressionar a gente e tirar a gente da cadeira em vários momentos. Falando agora do roteiro, o filme usa um artifício da história da Itália nos anos 70, quando os movimentos sindicalistas e estudantis começaram a entrar numa treta contra o governo e as instituições aliadas, que, olha só, inclui a Igreja Católica. Isso causa uma reação por parte dessa instituição sagrada, que tá com medo de que as novas gerações abandonem a fé, sendo que esse é o fator que leva a trama pra frente e faz a ponta pro filme de 76, mas obviamente eu não quero dar muitos spoilers por aqui. Por falar nos membros da igreja, a gente tem atores super renomados interpretando esses papéis, como Billy Nighy, Ralph Ineson, Charles Dance e principalmente a brasileira Sônia Braga, que, rapaz, me dá medo só de ver o olhar frio da personagem. Eu achei que a atriz interpretaria apenas um personagem de apoio, sem muita relevância, porém eu tava completamente errado, já que ela tem um papel fundamental na trama, e quando eu digo fundamental, eu me refiro a um papel que faz toda a diferença. Além dela, nós temos as atrizes dessa nova geração, que fazem um trabalho super competente, como é o caso de Nicole Cerati, que vive uma órfã bem estranha, que pode ser o centro da capirotagem alheia, e Nell Tiger-Free, a protagonista, que, rapaz, se souber escolher bons papéis como esse aqui, ela vai longe na carreira, porque a atriz consegue transparecer simpatia no papel de Margaret, já nas 2 primeiras cenas do filme. Essa atriz consegue transitar muito bem entre o papel de uma novice ingênua e de uma mulher que defende o que acredita e que não vai medir esforços para atingir o seu objetivo, e isso acaba sendo exigido da atriz por causa da própria trama, que puxa o aspecto emocional da personagem ao limite. Tanto é que tem uma cena envolvendo um parto mais lá pro final do filme que realmente pede que a atriz entregue, e meus amigos, ela consegue mandar bem, numa sequência que é bem longa e que poderia até ser engraçada se a atuação dela tivesse um mínimo desvio. Como esse filme é um prelúdio, é óbvio que nós temos que ter personagens familiares, como é o caso do Padre Brennan, o mesmo que tentou alertar o protagonista do filme de 76 sobre a existência do anticristo. Aqui a gente conhece o cara um pouco menos calejado, quando ele toma conhecimento da profecia, e essa é a cena que logo inicia o filme. Já aí dá pra ver uma homenagem sendo feita à finalização do psiquiatra lá no primeiro filme, tanto do jeito que é filmado, quanto a circunstância do evento. Eu realmente gosto quando um diretor se preocupa com o material fonte e trata aquela obra com respeito, diferente daqueles que tentam tomar as famosas liberdades criativas, que geralmente matam aquilo que maravilhou o público no primeiro momento. Antes de eu falar dos aspectos que não me agradaram muito na trama, eu tenho que elogiar uma peça fundamental para esse filme dar certo, que é o roteiro. O que eu gosto mais é que ele introduz uma trama investigativa para confundir o público e tirar o foco do vilão do filme, ou seja, a gente fica se perguntando se a igreja é culpada ou não, e bolando umas 500 teorias antes do final do filme dar a resposta. Esse aspecto da narrativa mantém a gente focado nela, o que me fez ficar coçando a cabeça o filme todo, já que no início eu achava que era uma coisa, no meio da trama
eu mudei de opinião e no final descobri que o que eu achava lá no começo do filme estava correto, ou nesse caso quase correto. Como nem tudo são flores na vida, eu sinceramente achei que o filme poderia ter cortado uns 15 a 20 minutinhos para aumentar o ritmo da obra. Outra coisa é que tem umas paradas de gore que eu não vi necessidade nenhuma, principalmente em algumas sequências que envolvem partos de bebês. O fato de deixar subentendido o que estava acontecendo para mim funciona muito melhor lá no primeiro filme, né? Aquela questão de ambiguidade do final, de você não saber o que aconteceu com o destino do protagonista. Nesse filme aqui isso não ocorre, a parada é muito mais direta e mais expositivo do que eu gostaria que fosse. Além disso, tem uma parada carnal que acontece no final desse filme que, cientificamente falando, é bem difícil de imaginar funcionando na vida real. Dessa vez eu vou precisar dar um leve spoiler por aqui. Uma das mulheres santas é virgem e, não estando em sã consciência, ela é meio que obrigada a fazer coisas, ter uma relação ali nada consentida com uma besta grande da que por outro lado não foi muito gentil na hora H. Ou seja, na manhã após o ato, a tal personagem com certeza sentiria sinais de que algo de errado não estava certo, se é que vocês me entendem. Só que essa consequência não é explorada no roteiro. Sendo assim, a trama acaba utilizando algumas conveniências para que o próprio roteiro funcione, que por outro lado me levou a algumas perguntas que o filme infelizmente não conseguiu responder. A coisa é, eu não sei se é proposital ou se realmente o roteiro não conseguiu conectar todas as pontas soltas. Mesmo assim, se você gosta de filmes de terror, não esquece de conferir esse aqui enquanto está em cartaz, porque realmente o preço do ingresso vai valer a pena. Dito tudo isso, a minha nota para A Primeira Profecia é 8. E eu tô feliz que um filme realmente conseguiu acabar com a maldição dos prelúdios. A propósito, galera, se vocês quiserem que eu faça a saga A Profecia aqui no canal, resumindo todos os filmes e dando jeitos de derrotar o capirotinho do Damien, já deixa aí embaixo no campo de comentários. Eu quero. Não esquece de abençoar o like. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Olé!